Boa tarde, querida. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos. Mais uma vez, nós estamos aqui reunidos pelo poder de graça para estudar, para aprender lições, né, deste livro tão necessário para os nossos dias. Hoje, nós vamos ver nós vamos tirar lições para nossa vida, aplicando a nossa realidade hoje, dentro da introdução desse livro. Tá? Então, da introdução, vocês vão perceber quanta coisa nós podemos tirar e meditar que são necessárias, tá bom? Outra coisa que eu gostaria de falar, para quem já é do grupo do Amanhecer, já tem conhecimento, a dinâmica desse estudo a dinâmica desse estudo quando a gente começa o capítulo, aí eu mando para o grupo 10 questões referente ao capítulo. Para que essas questões? Para que você, estudando a referência, medite e responda com suas palavras. Porque a ideia não é que você seja um papagaio, como a gente aprendeu no estudo passado, de que ao que ouvir você sai repetindo. Não. Existe, e a gente vai ver isso no capítulo 12, sobre a liberdade de consciência. Então, existe para todos nós, mesmo nos dias de hoje, também essa liberdade, que te leva a meditar, a tirar lições, aprendizado, tá? Por você mesmo. Então, na época passada, eu creio que vocês passaram por isso também, era comum os professores botarem para a gente, da página tal à página tal, faça um questionário. E isso nos ajudava a entender o que aquele assunto, independente da matéria na época, queria dizer. Então, a dinâmica que nós usamos eu mando 10 questões para você desse capítulo da introdução, foram 7, eu esqueci de mandar, me perdoem, mas nós vamos ver elas hoje aqui já com as respostas. E na semana eu vou mandar 10 questões referentes ao primeiro capítulo, tá? Aí eu mando também 10 cardzinhos, ou seja, 10 imagens, onde vocês têm lá perguntas e a resposta dentro do contexto do livro, para vocês compartilharem para seus contatos, botar nos status, no Instagram, enfim, fazer o que vocês quiserem. Então, tudo isso é um apoio para que vocês tenham já pronto material para divulgar essas verdades tão preciosas nesse livro, tá bom? Então, agora nós vamos. Deixa eu ver o que mais eu tenho aqui para avisar para vocês. Eu envio também. Paulo disse que fez um grupo de estudo. Aí, se ele puder também, Paulo, me adiciona depois, que aí eu já passo nesse grupo, vem ficar passando você, e você passar para ele, já passo direto no grupo. Esses cards, o PDF, tá? Das questões, passo também, o PDF dos slides. Então, assim, muito material pronto, tá? Para que vocês fiquem firmes nessas verdades tão presentes e necessárias para os nossos dias, tá bom? Então, depois aí vocês vão receber do capítulo de hoje, ou melhor, da introdução de hoje, vão entender como é que funciona a coisa, tá? Vamos orar, então. Esse estudo, geralmente, também só para apresentar aqui para quem não conhece ainda, nós ouvimos o áudio, acompanhamos a leitura. Então, se você não está com seu livro na mão, pegue tanto o Grande Conflito como a Grande Controvérsia, que vocês vão perceber neste estudo que os dois têm o mesmo conteúdo, ok? E aí, o que acontece? Para você ir acompanhando a leitura. Outra dica, não lembro se tem nessa gravação, mas se não tiver, eu já vou falar logo aqui. Pegue cada capítulo e enumere os parágrafos, tá? No início de cada parágrafo você bota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por quê? Porque fica fácil. De repente, se eu quero citar alguma coisa que marcou, eu vou dizer, olha, do capítulo 2, o parágrafo 22, aí você anota e depois vai lá conferir. Então, tudo isso é importante na dinâmica desse estudo, tá bom? Esse link do vídeo de hoje, do estudo de hoje, depois que terminar, eu também coloco lá no grupo, para vocês acompanharem. Eu subo num canal aqui que eu estou testando, né? Enfim. Mas, enfim,
É isso, são os anúncios, né, os recados que eu quero dar para vocês, e vamos orar então para a gente continuar, ou melhor, começar o estudo da introdução desse livro. Oremos então. Santo e eterno, maravilhoso, Criador, Rei do Universo, Deus excelso, estamos agora neste momento unicamente pela tua graça e misericórdia, começando mais um estudo desse livro que é tão necessário para os nossos dias. Sabemos que a mensagem deste livro é para o teu povo, independente de religião, independente de CNPJ. Esta mensagem é para o teu povo que quer se preparar, que quer ter os olhos abertos para o tempo em que nós estamos vivendo, entender a necessidade de conhecer o tempo. O tempo é chegada a hora do juízo. Nós devemos viver a primeira, segunda e terceira mensagem angélica. Então, Pai, por favor, abre nossos olhos, nos ajuda a mantermos o foco no que nós vamos ver a partir de agora. Não permita, na verdade, não permita que nenhuma distração nos tire do foco. E todo esse material foi preparado através da tua direção, seja um instrumento de bênção para levar esta luz da verdade presente para outros. Nos ajuda, por favor. Te damos liberdade para que teu Santo Espírito nos abra os olhos, nos convença do pecado, da justiça e do juízo, nos fortaleça. Nós precisamos do teu apoio. Estamos ligados, precisamos estar ligados à videira verdadeira. Precisamos da tua ajuda. Fala conosco neste momento. Fica conosco neste momento. Em nome do teu Filho, com perdão de todos os nossos pecados. Eu te peço também, visita cada um aqui presente. Eu não conheço uma grande parte, então, Pai, eu entrego e apresento essas pessoas em tuas mãos. E todos nós aqui, no mesmo propósito, de te conhecer, te adorar em espírito e em verdade, possamos ser guiados pelo teu Santo Espírito. E é em nome do teu Filho, o nosso Salvador, nosso sumo sacerdote, nosso advogado, e agradecemos e te pedimos essas bênçãos. Amém. Amém. Vamos lá, então? Vou dar play aqui. Livro na mão, caneta, papel, Bíblia, tá? Por quê? Porque, principalmente nessa introdução, primeiro, segundo e, se não me engano, terceiro capítulo, tem muitas citações bíblicas, porque o restante tem muitos fatos históricos, tá? Mas vamos lá, então, acompanhando aí a introdução. O grande conflito. Introdução. Antes que o pecado entrasse no mundo, Adão vivia em plena comunhão com seu Criador. Desde, porém, que o homem se separou de Deus pela transgressão, a raça humana ficou privada desse alto privilégio. Bom, já começo aqui chamando a atenção e olha só, o que separou o homem de Deus, do eterno, foi a transição. Por que eu chamo a atenção logo aqui no início? Porque hoje, mesmo no nosso meio, e principalmente no mundo evangélico, tem-se a ideia de que somos salvos pela graça, então transgredir ou desobedecer é algo que vai acontecer sempre na vida. Então, Jesus voltar e a gente, quando vai para verdadeira eterna, a gente sabe, entende, enxerga que não é bem assim. Então, observa que o homem se separou de Deus pela transgressão. Nós temos que ter isso em mente. A transgressão nos separa do eterno. Okay? Pelo plano da redenção, entretanto, abriu-se um caminho mediante o qual os habitantes da terra podem ainda ter ligação com o céu. Ou seja, a ligação, o retorno, está em entender e aceitar o plano da redenção, o sacrifício de Cristo através, ou melhor, o amor de Cristo através do seu sacrifício, ou o sacrifício através do seu amor. Por quê? Porque eu entendendo isso de fato, eu entendo que o preço do pecado é altíssimo, foi altíssimo, né?
que fez o próprio Messias entregar a sua vida, morrer por nossos pecados, isso também a gente tem que refletir. Então, quando eu penso que a transgressão me separa do eterno, me separa da eternidade e que tem um alto preço, teve um alto preço, e eu entendo isso, aceito agora viver dentro das normas do eterno, o que acontece? Eu estou agora no caminho de voltar a ter ligação com o céu, tá bom? E é muito importante, estamos no início, mas é algo que a gente não pode deixar de frisar. A transgressão matou o Filho do Eterno, o Filho de Deus. E isso é um preço, foi um preço. Transgressão me separa dele. Deus se tem comunicado com os homens mediante o seu Espírito. A luz divina tem sido comunicada ao mundo pelas revelações feitas a seus servos escolhidos. Homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Durante os primeiros 25 séculos da história humana, não houve nenhuma revelação escrita. Olha aí. Aqueles dentre os homens que haviam sido feitos receptáculos das revelações divinas comunicavam estas verbalmente aos seus descendentes, passando assim o conhecimento para gerações sucessivas. A revelação escrita data de Moisés, que foi o primeiro compilador dos fatos até então revelados, os quais enfeixou em volume. Aqui, observa, durante os primeiros 25 séculos, 150 anos, a mensagem do Eterno era passada pessoalmente para um dos seus, como Moisés aqui no caso, tá? Ele, e automaticamente essa mensagem era passada de um para o outro verbalmente. Não existia a escrita, tá? No sentido de registro que era falado. Porém, olha só, no segundo parágrafo da introdução, o que acontece? Moisés, aqui, ó, a revelação escrita da Moisés, que foi o primeiro computador dos fatos até então. Ou seja, durante o período de 200 anos, o que aconteceu? Depois, Moisés, que começou a escrever, a revelar, e a gente sabe os 5 livros que Moisés revelou, conhecido também como Torá, que nós estudamos, nem todos estão aqui nesse. Mas Torá é coisa mais dos livros de Moisés, o Pentateuco também conhecido, Torá é coisa de judeu. Não. Veja só, os 10 mandamentos estão ali. As instruções do que comer, certo, que é limpo, estão ali. O livro tem a revelação da misericórdia e graça, quando o primeiro animal foi sacrificado para vestir Adão e Eva. Ali nós temos a base que acreditamos no sétimo dia por conta da criação. Entende? Então, é a base. E aqui fala que Moisés escreveu a partir dos 250 anos. Moisés foi escrevendo agora, hoje nós conhecemos como Pentateuco, como tem a base, eu creio que todo mundo sabe, dos 5 primeiros livros. Aí nós temos Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que é a base do Evangelho Eterno, a Torá, o Pentateuco. Muito bem. Esse trabalho seguiu por espaço de 1.600 anos, desde Moisés, o autor do Gênesis, até João, o evangelista, que nos transmitiu por escrito os mais sublimes fatos do Evangelho. A Escritura Sagrada aponta a Deus como seu autor, no entanto, foi escrita por mão humana e, no variado estilo de seus diferentes livros, apresenta os característicos dos diversos escritores. As verdades reveladas são dadas por inspiração, acham-se, contudo, expressas em palavras de homens. O Ser infinito, por meio de seu Santo Espírito, amou o uso, entendimento e coração de seus servos. Deu sonhos e visões,
símbolos e figuras, e aqueles a quem a verdade foi assim revelada, concretizaram os pensamentos em linguagem humana. Antes de seguir, como eu falei, depois, quando vocês fizerem, sempre que forem fazer a leitura, peguem a Bíblia. Ele citou aí 2 Timóteo 3,16. Mas o que eu quero falar agora nesse parágrafo é que o ser infinito, por meio de seu Santo Espírito, derramou luz no entendimento e coração dos seus servos. Deu sonhos e visões. Observa que desde o início foi ali começar a ser registrado o que hoje nós conhecemos como Bíblia, mas começou, como eu falei, com o Pentateuco, os 5 primeiros livros, terminou em João, com Apocalipse. O que aconteceu? Como é que o Eterno falava com eles? Através de sonhos e visões. Isso aconteceu com Ellen White, isso acontece nos nossos dias. Por quê? Porque é uma promessa do Eterno, tanto eu como em Atos. O seu povo receberia o Espírito Santo, teria visões, sonhos, e que isso aconteceria também para quê? Para fortalecer, para agregar o seu povo, e hoje não é diferente. Então, isso aconteceu lá no passado, no início do relato bíblico, que compõe tudo ali, desde Gênesis, e hoje também. Não esqueça disso. Os 10 mandamentos foram pronunciados pelo próprio Deus e por sua própria mão foram escritos. São de redação divina e não humana. Sagrada com suas divinas verdades, expressa em linguagem de homem, apresenta uma união do divino com o humano. Não semelhante existiu na natureza de Cristo, que é o Filho de Deus e Filho do homem. Natureza de Assim, Cristo. é verdade com relação à Escritura, como foi em relação a Cristo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1,14. Então vamos lá. Existiu na natureza de Cristo. É Filho de Deus e Filho do homem. A verdade com relação à Escritura, que foi em relação à Escritura, como foi em relação a Cristo. Então veja, nós temos aqui já também, logo na introdução, tratando sobre a união. Aqui, ó. Mas a Escritura Sagrada, com suas divinas verdades, em linguagem de homens, apresenta uma união do divino com o humano. A parte divina, através do Espírito, veio Cristo. A parte humana, que veio através de Maria, humana igual a você. Vamos lá. 14. Escritos em épocas diferentes, por homens de origem e posição diversas, e variando entre si quanto à sua capacidade intelectual e espiritual, os livros da Bíblia oferecem um singular contraste de estilos, uma variedade de formas dos assuntos expostos. A fraseologia dos diferentes escritos diverge, expondo uns os mesmos fatos com maior clareza do que outros, e como sucede, às vezes, tratarem um mesmo assunto sob aspectos e relações diferentes, pode parecer ao leitor de ocasião e imbuir de preconceito que os seus conceitos divergem, quando um meditado estudo deixa transparecer claramente o fundo harmônico. Isso aqui também posso passar. Observa que ele falou que foi escrito por pessoas diferentes, cada um com seu costume, vamos dizer assim, até linguístico, e um confirma o outro falou e mostra clareza. E é interessante ver isso aqui, ó. E como sucede, às vezes, tratar o mesmo assunto sobre aspecto e relação diferente, pode parecer ao leitor de ocasião e de algum preconceito, que os conceitos divergem quando um meditado estudo deixa transparecer claramente o segundo argumento. Ou seja, a Bíblia ela não se contradiz. Eu lembro que estudando já algumas vezes, assim,
que pegam hoje os escritos de Paulo, né, que foi dirigido pelo Espírito Santo, toda a Bíblia, então pega os escritos e diz, não, Paulo agora, ele diz que, aí dá uma ideia, quando pega só ator de ocasião, isso aqui é importante, tá diferente, que parece que eles trazem o que era dito anteriormente. Mas aquilo isso aqui, quando um mediador do estudo deixa transparecer claramente o segundo demônio, é assim que nós devemos estudar a palavra, meditando em ação, discernimento, sabedoria. E aqui mostra isso nessa introdução. Eu achei muito pertinente. A gente passa batido, mas aqui tá. Sendo tratada por pessoas diferentes, a verdade é apresentada nos seus diversos aspectos. Apresenta os pontos que se harmonizam com sua experiência ou com sua capacidade de percepção e aplicação, ao que outro prefere encarar por outro prisma. Todos eles, porém, atuam sob a direção do mesmo espírito para apresentar aquilo que a impressão exerce sobre o seu espírito, resultando em uma variedade de aspectos da mesma verdade, mas perfeitamente harmônicos entre si. Verdades assim dadas formam um todo perfeito que admiravelmente se adapta às necessidades de todas as condições e experiências da vida. Deus escolheu comunicar sua verdade ao mundo através de pessoas que Ele mesmo, pelo seu Espírito, autorizou para realizarem sua obra. Guiou a mente na escolha do que dizer e escrever. O tesouro foi confiado a vasos de barro, sem coisa alguma de origem especial. O testemunho transmite a perfeita expressão da linguagem humana, via o seu caráter de testemunho de Deus, no qual o crente submisso descobre a vida divina, abundante em graça e verdade. Perceberam? O testemunho é transmitido mediante imperfeita expressão da linguagem humana, conservando seu caráter de testemunho de Deus, no qual o crente submisso, olha aqui, descobre a virtude divina, superabundante em graça e verdade. O crente submisso, se não tivermos a humildade de conhecer o que nós estamos conhecendo, né? O revém, que já leram, já estudaram esse livro, que leem, tem o seu momento ali com a Bíblia, porque a gente fala com o Eterno através da oração e ele fala conosco através da Bíblia, dos testemunhos. Ó, tem que ser submisso a ele. Olha que lindo isso aqui. O testemunho é transmitido mediante a imperfeita expressão da linguagem humana, conservando todo o seu caráter de testemunho de Deus, no qual o crente está segredo. Lembra que nós começamos ontem falando, 1 Coríntios 8:2, aquele que acha que sabe tudo não conhece como convém? Então está aqui, espírito de humildade, submissão, submissão, seu momento eterno, é importante. A palavra, Deus deu aos homens o conhecimento necessário à salvação. As Santas Escrituras devem ser aceitas como autorizada e infalível revelação de sua vontade. Isso aí. Elas são a norma do caráter, o Ó, revelador das doutrinas, a ó, pedra de toque da experiência religiosa. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Segundo Timóteo 3, 16 e 17. elas são a norma do caráter, é revelador das doutrinas, é experiência religiosa, que o escrito, as normas, as leis,
as doutrinas, e muitas hoje que nós buscando melhor, conhecendo, não é aceita por muitos, por dizer, não, isso aí foi passado, isso aí foi. Quando o Eterno diz que é a vontade dele, olha só, elas, ou seja, a Escritura, são a norma do caráter, revelador das doutrinas, a pedra da ciência religiosa. Não adianta Gênesis e Apocalipse. Não adianta conhecer em forma de letra a treino, se eu não vivo, não tenho experiência, como o próprio testemunho diz. Muitos hoje, isso é para nós, não é por de fora. Muitos abraçam a terceira mensagem, né? Que não teram da cristã, aceitaram o selo, mas não tiveram experiência da primeira e da segunda mensagem, tá bom? Então, a Bíblia, a vontade do Eterno, tá? São a norma do caráter, o revelador de toque, entendam isso, religiosa. E eu tenho que ter a minha, você tem que ter a. Não adianta a gente viver com a experiência do outro. Isso não está, tá bom? O fato que Deus revelou sua vontade aos homens por meio de sua palavra não tornou desnecessária a contínua presença e direção do Espírito Santo. Contrário, o Espírito foi prometido por nosso Salvador para aclarar a palavra dos céus, para iluminar e aplicar os seus ensinos. E visto ter sido o de Deus a Escritura Sagrada, é impossível que o ensino do Espírito seja contrário ao da palavra. O Espírito não foi dado, nem nunca o poderia ser, a fim de sobrepor-se à Escritura. Zé explicitamente declara ser ela mesma a qual ensino e experiência devem ser aferidos. Diz o apóstolo João: não creiais a todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são bons, porque muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. 1 João 4:1. E Isaías declara: a lei é o testemunho. Se não forem segundo esta palavra, não haverá amanhã para eles. Pronto, Isaías é isso aí. 8:20. Muito escrito tem acarretado a obra do Espírito Santo. Erro muita gente que, presumindo-se nada, para não mais necessitar das instruções da palavra divina. As pessoas agem com impulsos que refutam com a voz de Deus. O espírito que as rege não é dar as impressões de momento. Um desses manifestos que ensina a Bíblia só pode resultar em ilusão e divina, favorecendo os desígnios do mal. Não posso deixar de frisar aqui. Muito decretado a obra, o erro de certa gente que, presumindo-se iluminada por ele, declara não mais necessitar das instruções da palavra divina. Ah, mas acontece com o povo de fora que fala assim também. Também. É uma triste realidade. Por a instrução divina está revelada. Como eu falei, desde o início, desde Gênesis, muitos de nós hoje faz como os de fora, aí a gente fala às vezes, né? Faz como? Isso aqui serve, isso aqui não. Isso aqui foi para o judeu, isso aqui não. Isso aqui é isso aqui não. Isso aqui não serve para mim, isso aqui foi para isso aqui não. Só que como é que nós fazemos essa visão de coisas que são e que não são? Observa, porque isso está dentro de, né, escolher, achar que está certo. E vamos no contexto de que nós somos o Israel espiritual. Mas no fato de conhecer e fazer a vontade, aí não. Isso aqui é coisa lá. Somos, não dá para ficar no meio da, né, do que é um pé lá, outro cá. Agora observa isso aqui. Tá? As pessoas agem sob impulso que
a voz de Deus às suas almas. Olha esse impulso. Entretanto, o espírito que as rege não é Deus. Essa docilidade, as impressões de momento, desprezo manifesta a Bíblia, estar em confusão, favorecendo os desígnios de do maligno. Entende o perigo? Escolher o que quer ou seguir nossos líderes, porque o meu pastor falou que isso não tem nada a ver. O meu pastor disse porque a igreja falou. Nós temos que voltar aos marcos antigos. Nós temos que ser levados para ser o que o país, reparadores de brechas, para que a terra seja habitada. Não dá para fazer separação de que isso é para mim, isso não é. Para Israel, isso não é. O que disse lá atrás, um dedicado estudo com humildade, com submissão, acredito, nos é revelado de fato a vontade do Eterno. E caso seja o contrário, isso é sério, essa docilidade às pressões de momento, com desprezo manifesto do que ensina a Bíblia, só pode resultar em confusão e ruína. Fazer os desígnios de misericórdia. Como o ministério do Espírito tem importância vital para a Igreja de Cristo, é o decidido empenho de Satanás, por meio dessas Olha isso. excentricidades de gente desequilibrada e fanática, de próprio a obra do Espírito Santo e induzir o povo a negligenciar a fonte de virtude que Deus proveu para o seu povo. Muito sério Em isso, hein? harmonia com a palavra de Deus, deveria seu Espírito continuar sua obra durante todo o período da dispensação evangélica. Durante os séculos em que as escrituras do Antigo Testamento, como as do Novo, estavam sendo dadas, o Espírito Santo não cessou de colocar luzes individuais, ações a serem incorporadas. A Bíblia mesma relata como os homens receberam advertências, reprovações, conselhos e instruções em assuntos de nenhum modo relativos à outorga das Escrituras. E faz-se menção de profetas de épocas várias, de cujos discursos nada há registrado. Semelhantemente, após a conclusão do cânon das Escrituras, o Espírito Santo deveria ainda continuar a sua obra, esclarecendo, advertindo e confortando os filhos de Deus. Jesus Cristo prometeu a seus discípulos: o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 14, 26. Quando vier aquele Espírito de verdade, vos guiará em toda a verdade e vos anunciará o que de vir. João 16, 13. Agora, antes de seguir, eu queria só frisar algo. O Novo Testamento, segundo os historiadores, começou a ser escrito de 45 a 70 anos após Cristo voltar ao. Muito bem. A promessa foi: esse, o Espírito Santo, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Agora eu pergunto, diz aqui também, quando vier aquele Espírito da verdade, vos fará toda a verdade. Como é que sempre eu cito, eu friso, nós devemos ter, como já aqui já falou, a experiência. Eu e a minha comunhão, ok? A minha intimidade com o Eterno através da leitura, enfim, do meu estilo de vida, melhor dizendo, ok? Mas como é que ele vai me lembrar, o Espírito do Senhor vai me lembrar as coisas que estão escritas, vai me guiar a toda a verdade se eu não leio, se eu não pesquiso, se eu não medito, se eu não estudo, se eu não conheço o testemunho, se eu não vivo o testemunho. Como é que no momento que mais precisar, como a gente viu na introdução,
muitos serão levados à autoridade da prova da sua fé, da razão, prova da razão da sua fé. O Espírito do Senhor vai colocar em minha boca palavras para glorificar Ele. Se eu não conheço, como que Ele vai lembrar? Entende a oportunidade que nós estamos tendo agora de nos fortalecer no está escrito na palavra, de nos fortalecer dos testemunhos, porque eu creio que vocês também estamos no tempo do fim, ok? Já chegamos nele, temos que estar preparados para isso. Está sendo preparado, que quer viver de com a vontade de ver revelada ali, vai se falar para o dia da redenção, para receber a chuva serôdia, para dar o clamor. Então, está aqui mais uma vez a importância, eu creio que vocês já sabem, mas é muito bom frisar isso. Muitas vezes a gente esquece a promessa quando diz que o vale da sombra da morte é contigo. Os momentos difíceis, mas a gente quer a parte das promessas boas, vida em abundância. Mas que vida em abundância é essa? Então, vamos voltar e entender que é importante conhecer, sim. As Escrituras claramente ensinam que essas promessas, longe de se limitarem aos dias apostólicos, se estendem à Igreja de Cristo em todos os séculos. O Salvador afirma a seus seguidores: estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20. E Paulo declara que os dons e manifestações do Espírito foram postos na Igreja para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Efésios 4, 12 e 13. A favor dos crentes da Igreja de Éfeso, o apóstolo Paulo orava para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os vossos olhos do vosso coração, para saber de qual é a esperança do seu chamamento e qual a grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia do seu poder. Era na iluminação do entendimento e desenvolvimento do espírito humano para a penetração das coisas profundas da palavra de Deus que o apóstolo aplicava à igreja de Éfeso. E é para nós hoje. Era a iluminação do entendimento e desenvolvimento dos olhos do espírito humano para a penetração das coisas profundas da palavra de Deus. O apóstolo suplicava de Éfeso. Olha aí. Depois da maravilhosa manifestação do Espírito Santo no Pedro exortou o povo. Peraí, só um pouquinho. Antes de continuar. Reverando o áudio. Ah, vai sumir, porque na gravação no dia, alguém deixou o microfone aberto, o áudio que ela estava ouvindo voltava para o próprio microfone, mas ela vai parar. Entendi. Olha só, eu quero só frisar o parágrafo anterior, que começa falando: Jesus Cristo prometeu a seus discípulos. Lá no meio dele diz assim, depois onde tem João 16:13, começa falando assim, no parágrafo agora: as Escrituras claramente ensinam que estas promessas, longe de se limitarem aos dias apostólicos, observa, longe de se limitarem aos dias apostólicos, se estendem à Igreja de Cristo em todos os séculos. Eu esqueci de frisar isso. O que a gente pode observar aqui? Na época, ou seja, em todos os séculos, sempre existiu o povo que quis viver a verdade, que quis viver o que aprendeu ali, a luz que teve naquele momento. E esse povo era a Igreja de Cristo. Aqui, quando fala em todos os séculos, a Igreja de Cristo não é instituição A, B e C,
como também trazendo agora para esse ano que nós vivemos, esse século que nós estamos vivendo, não é também, ok? Quando falar a igreja de Cristo, nós vamos ver claramente que é o povo, que é o fiel. E isso é bem claro. Basta a gente ler a Bíblia e mostra que quando o Messias, o Salvador, aparecer nas nuvens, ele não vem buscar instituição A, B e C. Ele vem buscar os fiéis. Então, só para frisar que eu me passei, tá? Está marcado aqui no livro, mas na primeira vez que a gente estudou lá também eu não falei, e mais adiante tem outra citação que eu vou comentar isso. Então, só para frisar, as Escrituras claramente ensinam que estas promessas, longe de se limitarem aos dias apostólicos, se estendem à Igreja de Cristo em todos os séculos, ou seja, ao povo que quer viver de fato a verdade do Eterno. Vamos lá. Arrepender-se e batizar-se em nome de Cristo para a remissão de seus pecados. E disse ele: E recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Atos 2, 38 e 39. Em imediata relação com as cenas do grande dia de Jesus, o Senhor, pelo profeta Joel, prometeu a manifestação especial de seu Espírito. Joel 2:28. Esta profecia recebeu cumprimento parcial no derramamento do Espírito no dia de Pentecoste, mas atingirá seu pleno cumprimento na manifestação da graça divina que acompanhará a obra final do Evangelho. A grande controvérsia entre o bem e o mal pode assumir proporções cada vez maiores até o seu final desenlace. Em todas as épocas, a ira de Satanás esteve voltada contra a Igreja de Cristo, motivo pelo qual Deus adotou do seu Espírito e sua graça para que pudesse enfrentar todas as oposições do mal. Olha só, esclarecer algo. No parágrafo anterior, diz assim: Paulo declara que os dons e manifestações do Espírito postos na igreja, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para o povo de Cristo. Inclusive, neste capítulo, nessa introdução, Igreja de Cristo, que na época do passado foi escrito isso. Era igreja instituição ou era igreja povo escolhido? Percebe? A gente, nós estamos, na verdade, bitolados a entender que a Igreja de Cristo é uma instituição da qual fazemos parte. A Igreja, de fato, são os fiéis. É o povo fiel. Olha isso aqui, ó. A grande controvérsia entre o bem e o mal há de assumir proporções cada vez maiores no seu final desenlace. Em todas as épocas, a ira de Satanás esteve voltada contra a Igreja de Cristo. Bom, se no passado não tinha instituição, vou por isso, na época de Jacó, de Moisés, não tinha instituição, tinha a igreja, tinha o povo. Hoje não é diferente. Nós somos doutrinados a entender, e é verdade que existe hoje o povo também. Existe uma missão, né? O povo foi escolhido para levantar, para engrandecer a sua lei, que isso é do eterno dele. E é verdade, nós acreditamos. Nós temos que entender o que a igreja é o povo. Quando Cristo apareceu nas nuvens, ele não vem buscar instituições ou instituição, ele busca igreja, corpo de Cristo, os fiéis. Tá? É só para não esquecer desse detalhe. Vamos lá. Receberem os apóstolos a influência para o Evangelho até os confins da terra, escrevê-lo para gerações futuras, Deus lhes deu a iluminação do seu Espírito. À medida em que a igreja se aproxima da hora de sua ação definitiva, Satanás há de agir com redobrada energia. Misericórdia. Ele deu a voz e tem ira, sabendo que em pouco tempo
Apocalipse 12:12. Ele operará com todo o poder, sinais e prodígios de mentira. Olha. Durante 6.000 anos, esse espírito superior, que ocupou outrora lugar preeminente entre os anjos de Deus, tem estado voltado à obra de destruição e engano. E todas as astúcias satânicas adquiridas, toda a crueldade desenvolvida nessa luta de longos séculos, serão empregadas contra o povo de Deus no conflito final. Olha aí. É nesse tempo, cheio de perigos, que os seguidores de Cristo terão denunciado a imagem do segundo advento de Cristo, a fim de preparar um povo imaculado e irrepreensível para a volta do Senhor. Então, como nos dias dos apóstolos, a igreja terá necessidade de uma doação especial da graça e poder divinos. Observaram? Eu falei. É nesse tempo cheio de perigos que os seguidores de Cristo terão de anunciar ao mundo a mensagem do segundo advento de Cristo, a fim de preparar um povo. Esse povo é a igreja, o corpo de Cristo, um povo imaculado e irrepreensível. Então, como nos dias dos apóstolos, a igreja terá necessidade de uma dotação especial da graça e poder. Okay? Mediante a iluminação do Espírito Santo, Antes de a continuar, prolongado conflito mas entre será possível? Eu dou pausa e a pausa do computador me ajude. Olha só, ainda dentro do parágrafo anterior, falou aí povo, igreja, eu quero frisar, não frisei, olha isso aqui como é sério. Durante 6.000 anos, nas ações condensadas, segundo estudos de pessoas que fizeram, compararam um com o outro, todas as citações que vamos ver no decorrer do conteúdo do livro, O Grande Conflito Completo, ou A Grande Controvérsia, não tem a citação dos 6.000 anos, ok? Não tem, foi retirado. Então, observa aqui, ó. A medida, porém, aqui. Durante 6.000 anos, esse espírito superior, que ocupou outro lugar preeminente entre os anjos de Deus, tem estado devotado a uma obra de destruição. É só destruição? Não. Destruição e engano. Ok? E toda a habilidade e astúcia satânicas adquiridas, observa agora, toda a crueldade desenvolvida nessa luta de longos séculos serão empregadas contra o povo de Deus no conflito final. Percebe o tempo, como o testemunho diz, que é terrível e solene que nós estamos vivendo? Percebem a necessidade de um preparo, não é para ontem, nem para amanhã, não, é urgente e diário. Entende? Porque senão não vamos suportar. E temos que ter a experiência, cada um individualmente. Eu não posso viver com a experiência de Célia, de Miriam, de Lucineide, de Paulo, sei lá que for. Não. Eu tenho que ter a minha experiência com o Eterno. Porque isso é que vai fazer a diferença. Ok? Só para frisar aí. Depois que terminar, vocês releiam com essa visão agora. Né? Abrem os olhos meus e meus ouvidos. Releiam essa introdução que realmente é necessária e muito forte. Vamos seguir. Mediante a iluminação do Espírito Santo. o bem e o mal foram partilhadas a autora destas páginas. De quando em quando me foi permitido contemplar a operação nas diversas épocas do grande conflito entre Cristo, o príncipe da vida, o autor de nossa salvação, e Satanás, o príncipe do mal, o autor do pecado, o primeiro transgressor da santa lei de Deus. A inimizade de Satanás para com Cristo manifestou-se contra os seus seguidores. O mesmo ódio aos princípios da lei de Deus, o mesmo expediente engano, em virtude do qual se faz o erro parecer verdade, pelo qual a lei divina é substituída pelas leis humanas, os homens levados a adorar a criatura em lugar do Criador, podem ser divisados em toda a história do passado. Em toda a história do passado, a gente ouve que a história se repete.
inimizade de Satanás para com Cristo manifestou-se contra seus seguidores. O mesmo ódio aos princípios da lei de Deus, o mesmo expediente de engano em virtude do qual se faz o erro parecer verdade, qual a lei divina é substituída pelas leis humanas. Ah, Jô, mas isso aqui quem faz é o de fora, a gente não faz isso não. Nós obedecemos à lei de Deus. E somos o povo que guarda os mandamentos. Será? Humildemente e profissionalizando isso é uma realidade mesmo, profundamente olhando. Será que nós não estamos substituindo a base, a lei divina, por leis humanas? Não precisa ir longe. Sábado, lembra-te do dia do sábado para manter o santo, diz a versão King James. Será que nós estamos nesse contexto? Mantendo o sábado como o dia abençoado, como o dia santo, mantendo o santo, ou nós estamos esquecendo disso? Isso é só um detalhe. E o sábado passou a ser o dia daquilo, daquilo outro, daquilo outro, daquilo outro, daquilo outro. Ah, mas nós nos orgulhamos de não guardarmos o domingo, mas guardamos todas as festas de Roma, do mundo. Será que nós realmente estamos guardando, observando a lei divina, ou estamos substituindo no nosso meio o povo de Israel moderno, tem uma missão, nós estamos substituindo por leis humanas? Entende como nós precisamos conhecer que nós temos o orgulho de Laodiceia? Não, eu sou adventista há 30 anos, há 15, 10 anos. Conheço tudo, já li vários, mas e a sua experiência? Entende? De fato, de conhecer a lei divina. Hoje nós estamos na página 11, grande controvérsia. Digo que vocês vão no meu. Peguem para quando alguém entrar depois e não conseguir acompanhar. Peguem cada parágrafo e coloquem do ladinho assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E na hora que alguém quiser acompanhar, entrar depois, aí a gente fala, ó, estamos no parágrafo 10, 11, 12, facilita, tá bom? Estamos na página 1, segundo parágrafo. Então, observa aqui. Nós estamos exatamente dentro desse contexto. Ou nós voltamos aos marcos antigos para, de fato, conhecer a lei de Deus, e conhecer esta lei, ou estamos dentro do contexto inimigo, que é inimigo literal da lei e dos princípios. Nós só temos duas opções. Vamos seguir. Os esforços de Satanás para manter falso o caráter de Deus, para fazer com que os homens nutram um conceito errôneo do Criador e assim o considerem temor e ódio em vez de amor, seu empenho para pôr de parte a lei divina, levando o povo a julgar-se livre de suas reivindicações e sua perseguição aos que ousam resistir a seus enganos, têm sido seguidos com persistência em todos os séculos. Observados na história dos patriarcas, profetas e apóstolos, mártires e reformadores. Olha aí. No grande conflito final, como em todas as eras anteriores, Satanás pregará os mesmos expedientes, manifestará o mesmo espírito e trabalhará para o mesmo fim. Aquilo que foi, será, com a exceção de que a vitória assinará por uma intensidade terrível, tal como o mundo jamais testemunhou. Os enganos de Satanás serão mais sutis, seus assaltos mais decisivos. Se possível fora, transviaria os escolhidos. Perceberam? É só uma confirmação que a gente sabe. No grande conflito final, como em todas as eras anteriores, Satanás empregará os mesmos expedientes, manifestará o mesmo espírito e trabalhará para o mesmo.
Aquilo que foi, será, com a exceção de que a luta vindoura se assinalará por uma intensidade terrível, tal como o mundo jamais testemunhou. Os enganos de Satanás serão mais sutis, seus assaltos mais decididos. Se possível fora, enganaria os escolhidos. Isso é só para frisar o tempo que nós estamos vivendo, é tempo de perigo. A coisa é muito séria, como eu sempre digo. Não é tempo de brincar de ser adventista, de seguir princípios humanos. Temos que voltar à Bíblia. Temos que voltar para conhecer. Vocês querem um conselho? Busquem investir na vida espiritual de vocês, numa Bíblia mais fiel possível. Entende? Se tiver uma Bíblia aí que fale, que tem a parte em português, a transliteração, e tem a parte volte aos antigos, para conhecer de fato e entender com profundidade. Nós estamos em tempo de nos preparar, de preparo. Ah, Jô, mas é caro, é 200 e tanto. É investimento para a sua vida espiritual. Percebe? Então, a coisa é muito profunda. Veja que nós estamos na introdução, tá? E já estamos finalizando esse capítulo. Nós tivemos 7 questões para serem respondidas. A gente vai nela também, que hoje a gente tem um tempinho, mas entendam isso. O tempo, como diz o testemunho, solene e terrível. Entende? É solene, mas também é terrível. Satanás vai. Ah, mas é fora. Ele está entre nós também, tentando fazer a mesma coisa que faz com o de fora. Só que o de fora está bem claro, gente, né? Tem, mas para de dentro ele é sutil. E se a gente não conhecer de fato, nós vamos também ser enganados. À medida que o Espírito de Deus ia revelando à mente as grandes verdades de sua palavra e as cenas do passado e do futuro, era-me ordenado tornar conhecido a outros o que assim for revelado, detalhando a história do conflito nas eras passadas e especialmente apresentando-a de tal maneira a lançar luz sobre a luta do futuro e em rápida aproximação. Para alcançar esse propósito, esforcei-me por selecionar e agrupar fatos da história da Igreja, de tal maneira a esboçar o desdobramento das grandes verdades decisivas que, em diferentes períodos, foram dadas ao mundo, as quais provocaram a ira de Satanás, e a inimizade de uma Igreja que ama o mundo, verdades que têm sido mantidas pelo testemunho dos que não amaram suas vidas até a morte. Nesses relatos, podemos ver do conflito perante nós, olhando-os à luz da palavra de Deus e pela iluminação de seu Espírito, podemos ver a descoberto os ardis do maligno e os perigos que deverão evitar que sejam achados irrepreensíveis diante do Senhor em sua vinda. Os grandes acontecimentos que a programa nas épocas passadas constituem assunto da história bastante conhecidos universalmente reconhecidos pelo mundo protestante. São fatos que ninguém pode negar. Esta história apresentei-a de maneira breve, de acordo com o escopo deste livro, e a que necessariamente deveria ser observada, havendo os fatos sido condensados no menor espaço compatível com a devida compreensão. Em alguns casos em que algum historiador agrupa os fatos de tal modo a proporcionar em síntese uma visão compreensiva do assunto, ou resume entre os pormenores, suas palavras são citadas textualmente. Em alguns outros casos, porém, não se nomeou o autor, como as transcrições não são feitas com o propósito de citar aquele escritor como autoridade, mas porque sua declaração provê uma apresentação do assunto pronta e positiva. Narrando a experiência e perspectiva que levam avante a obra da reforma em nosso próprio tempo, esse semelhante de suas obras publicadas. O objetivo deste livro não consiste tanto em apresentar novas verdades concernentes à luta dos tempos anteriores, como em aduzir fatos e princípios que têm sua relação com os acontecimentos vindouros. Contudo, encarando
com a parte do conflito entre as forças da luz e das trevas, vê-se que todos esses relatos têm nova significação, e por meio deles projeta-se uma luz no futuro, iluminando a senda daqueles que, semelhantes aos reformadores dos séculos passados, serão chamados, mesmo com o perigo de todos os bens terrestres, da palavra de Deus e do testemunho de Cristo. O objetivo deste livro não consiste tanto em apresentar verdades concernentes às luzes dos tempos anteriores, como em aduzir fatos e princípios que têm sua relação com acontecimentos vindouros, encarados como da luz e das trevas. Observe agora, vê todos esses relatos do passado em nova significação. E por meio deles projeta-se uma luz no futuro. Observe isso. Iluminando a senda daqueles que, semelhantemente aos reformadores dos séculos passados, serão chamados, mesmo que perigo de todos os testificar a palavra de Deus e do testemunho de Cristo. Observa tudo da Bíblia, a leitura do Testamento, do Primeiro Testamento, que não é de que tem significado para nós. A leitura desse livro que nós vamos fazer, e começamos, nos gerar uma luz para o futuro. Vai iluminar. Não, é só uma observação. Quando ela diz que para testemunhar a palavra eterna e testemunho de Jesus Cristo, o que significa testemunho de Cristo para nós e para aqueles que não entendem perfeitamente o que significa, o que é o testemunho de Jesus. Pronto, só isso para você. Pensei em, como diz, em enfatizar, vamos dizer assim. Muito bem. Bem lembrado. A senda deles, semelhantemente aos reformadores dos séculos passados, serão chamados, mesmo com perigo de todos os bens terrestres, para testificar a palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Entende? Vai ter uma época, que já está quase chegando, em que todos os apoios que podemos imaginar terrestres serão colocados contra nós, contra os fiéis, contra verdadeiramente a Igreja de Cristo. Não falo de instituição, falo de povo. Entende? Todos esses apoios terrestres não deixam de existir, vão ser contra. É nesse momento que eu e você temos que estar firmados, ligados à videira verdadeira, cheios, plenos do Espírito Santo. E aí teremos poder e força para vencer a tentação, chegar ao Evangelho e testemunhar de Jesus Cristo. Para as cenas do grande conflito entre a verdade e o erro, revelar os ardis de Satanás, meio porque podemos opor eficazes, apresentar uma solução satisfatória do grande problema do mal, derramando luz à origem e à disposição final do pecado, de maneira a manifestar-se plenamente a justiça e benevolência de Deus em todo o seu trato com suas criaturas e mostrar a santa e imutável de sua lei, eis o objetivo deste livro. Diante de sua influência, a alma se libertar do poder das trevas e tornar participantes da herança dos santos na luz, para louvor daquele que nos amou e se deu a si mesmo por nós, é a fervorosa da autora. Olha isso. Fala, amiga. Levantada a mão? Tranquilo. Já está dito.
Pronto, beleza. Então vamos continuar para finalizando. Então a gente viu aqui, né, a introdução, como é forte, como abre nossos olhos, como tão necessária é entendermos e lembrar que, olha só, o último parágrafo, um pedacinho que diz assim: desdobrar as cenas do grande conflito entre a verdade e o erro, revelar o ardis de Satanás e os meios por que lhe podemos opor eficaz resistência, apresentar uma solução satisfatória do grande problema do mal, derramando luz, sobre a origem e a disposição final do pecado, de tal maneira manifestar-se plenamente a justiça e benevolência de Deus em todo o seu trato com suas criaturas, e mostrar a natureza santa e imutável de sua lei. Eis os objetivos deste livro. Por isso é tão importante que nós, como o povo envolvido na missão, tanto os que estão sem esse conhecimento, por isso que o próprio testemunho diz que o projeto é que em cada lar tem um livro desse. Entende? E hoje, infelizmente, nós vemos que ele está sendo podado, resumido, né, compilado, mas a origem dele tem coisas, o original dele tem coisas que são tão importantes para aplicação para os nossos dias. Vamos agora, finalizando essa introdução, para as 7 perguntas, como eu falei para vocês, que vão ter para vocês meditarem. Essa eu esqueci de mandar, então já vai ter as respostas, mas do próximo capítulo serão 10 questões onde vocês estudam, pensam, para vocês terem a experiência de vocês individual, tá bom? Vamos lá. Aqui a gente pode botar assim, ó, que mediante sua influência, em vez de ler, almas se possam libertar do poder das trevas, a gente pode ler dizendo assim, a minha alma, eu possa ser liberto do poder das trevas e tornar participante da herança dos santos na luz, para louvor daquele que nos amou e deu a si mesmo por nós. É a fervorosa oração da autora. Olha só que interessante. O que acontece? Vamos lá. O que acontece? Nós vimos aqui a introdução, não sei vocês, mas eu já tinha lido essa introdução. Mas quanto mais, querida, a luz agora, que vai brilhar a cada manhã, a cada momento, até esse dia perfeito. O que acontece? A visão que veio para mim na leitura, quando eu fiz ontem, antes dessa introdução para a gente estar comentando aqui agora, quanto mais você busca, quanto mais você mais seus olhos se abrem. Tem coisas aqui que eu sei para vocês, mas tem coisas aqui nessa introdução que eu havia marcado e outros que eu fiquei na leitura nova agora para poder estar estudando aqui com vocês. Então, esse é o princípio. A palavra é viva e eficaz. Tá? Ela transforma, ela tem uma palavra para nós, e essa é a ideia, de estarmos preparados. Então, alguém quer comentar alguma coisa aí? A gente vai as questões, mas mesmo assim, a gente vai ver as perguntas com respostas que podem ajudar você que ainda não respondeu. Mas não precisa pegar a minha resposta como a resposta correta, não é essa a ideia. Deu para entender, né? Muito bem, vamos lá. Qual é o objetivo principal deste livro? O objetivo é mostrar o conflito entre Deus e Satanás ao longo da história, revelando os métodos de ambos os lados e como esse conflito afetará o destino eterno da humanidade. Pergunta 2. Vamos lá. Por que a autora considerou importante escrever sobre esse tema? Porque ela viu que muitos estavam sendo afastados da verdade. Seu desejo é preparar o povo de igreja barra igreja, eu esqueci de colocar aqui, o povo de Deus barra igreja, para os eventos finais e fortalecer sua fé na palavra de Deus do Eterno. Ok? Então, por isso, ela foi levada pelo
pelo Espírito do Eterno, através da lei de Cristo, né, que é o testemunho de Jesus, do Espírito Santo. Tanto é que ela fala que visões foram dadas anteriormente, sonhos, e depois o Espírito Santo ia e lembrava a ela as coisas para ela revelar, ou melhor, para ela registrar, ok? Então, a ideia é preparar o povo de Deus para os eventos finais. Muito bem. Que papel a Bíblia tem na mensagem do livro? A Bíblia é apresentada como a fonte segura da verdade, foi isso que a gente viu aqui bem claramente na introdução, inspirada pelo Espírito Santo. O livro procura levar a palavra de Deus, mostrando como ela revela o plano divino da salvação e desmascara os enganos do inimigo. Então, qual é o papel da Bíblia? Que papel a Bíblia tem na mensagem desse livro? A Bíblia é apresentada como a fonte segura da verdade, inspirada pelo Espírito Santo. O livro procura levar a palavra de Deus, mostrando como ela revela o plano divino da salvação e desmascara os enganos do inimigo. Essa pergunta 4, dentro da introdução, ela não tem exatamente o início, mas vai ter mais adiante, né? E como Ellen White descreve a origem do conflito entre o bem e o mal. A gente sabe que Isaías, como Ezequiel fala, que houve uma guerra no céu, como também Apocalipse, né? Houve peleja no céu, quando Lúcifer, um anjo exaltado, se rebelou contra Deus, querendo ser o próprio Deus, não é isso? Dando início à luta entre o bem e o mal, que se estendeu até a terra, consequentemente, nos alcança hoje. Então, essa pergunta não está exatamente dentro do contexto aqui da introdução, mas é importante a gente entender quem leu. Entende isso? Claro. Pergunta 5. Qual é o papel do ser humano nesse grande conflito? Todos estamos envolvidos neste grande conflito. Ninguém, absolutamente ninguém está neutro. Cada pessoa, suas escolhas, se posiciona ao lado de Cristo, Satanás. Não tem meio termo. Entende? Se eu estou dentro da vontade do Eterno, eu estou ao lado de Cristo. Se eu estou dentro da vontade do Eterno, mas é só um pouquinho, isso aqui sim, isso aqui não, isso aqui não precisa, isso aqui é mesmo. Não, isso aqui não. Eu estou do lado de aqui, gente. Você entende? Ah, você agora é extremista porque deixou de assistir, de participar, não aceita mais as festas do mundo dentro da igreja, acha que isso está correto. Você agora é extremista, não precisa disso. Temos que ter, existem dois extremos. O extremo de Satanás e o extremo de Cristo. Não existe meio termo. Como diz, está em cima do muro, já está do lado errado. Porque o muro é de Satanás. E vai ser chamado de extremista, dissidente, separatista. Não sei para que isso. Deus não quer assim as coisas. Vocês também estão levando, olha, anos. Olha, a missão, a divisão, a união, todo mundo festeja. Agora você dizer que isso não agrada a Deus? O que eu estou dizendo é a palavra. Certo? Então, a perseguição, essa confusão dentro desse grande conflito, o papel meu e seu é decidir ser verdadeiramente povo santo, irrepreensível. E esse povo que é a igreja. Isso que a gente tem que entender. Se a gente ficar bitolado a título, a cerimônias, a instituição, a gente está correndo um grande risco. Porque a advertência, antes de ser para o de fora, é para mim, para você indivíduo, e é para mim e para você como instituição, se é que faz parte. Isso nós não podemos sair aqui sem esse entendimento. Então, qual é o meu papel e o seu nesse grande conflito? Todos nós estamos envolvidos. Nós não somos neutros. Cada pessoa, por suas escolhas, se posiciona ao lado de Cristo ou de Satanás. A introdução já nos chama à decisão e ao preparo espiritual.
mostrando a natureza santa, imutável de sua lei, que representa o seu caráter. Se eu tenho isso em mente, eu vou conhecer a lei. Como é que eu conheço a lei? Indo para a Torá, os 5 primeiros livros, o Pentateuco, escrito por Moisés. Lá tem toda a essência do caráter do Eterno. Ok? Porque lei não é só o contexto dos 10 mandamentos, que temos a ilusão de dizer que guardamos, mas se a gente conhece profundamente, a gente vê quão distante estamos dessa realidade. É triste, mas é a verdade. O que a autora espera que os leitores obtenham com a leitura do livro? E ganhem maior compreensão dos enganos de Satanás, que se aproximem de Deus e se preparem para os desafios espirituais do tempo. Esse é o propósito. Por isso que nós vamos estudar capítulo por capítulo, detalhadamente, como nós fizemos na introdução. A gente se preparar, a gente conhecer os enganos de Satanás e, principalmente, estar preparado para o tempo do fim. E última pergunta: por que o livro é relevante para os nossos dias? Mas o livro foi escrito só de morte da autora, de Ellen White, que tem aí 110 anos. Um livro que foi escrito há tanto tempo serve para mim hoje? Para que isso? Porque vivemos no tempo de decisões espirituais urgentes. Os enganos do inimigo estão se tornando mais sutis e perigosos. E o livro ajuda a discernir a verdade, preparar-se espiritualmente e manter firme a promessa na volta de Cristo. Se não assistiu o vídeo, para vocês entenderem que o inimigo, dentro do texto desse livro, como toda a história da Terra, falando especificamente do livro, ele o tempo todo está, ou melhor, estava, para que ele não fosse escrito, para que ele fosse modificado, para que ele fosse condensado e tirasse verdades necessárias para o nosso tempo. Nós estamos, muitas vezes, achando que isso é correto, que este livro, o Grande Conflito, condensado, atualizado e embocadizado, está agradando, é correto. Não é. Vamos lá para o vídeo, quem não estava ontem. Vocês entenderem que o próprio testemunho fala sobre a mudança de alterar, principalmente, o Grande Conflito para patriarcas e profetas. A coisa, como eu sempre digo, é muito séria. Satanás é sutil. Misericórdia. Então, na introdução deste livro, do Grande Conflito, o testemunho apresenta o propósito central do livro, que é o quê? Revelar o conflito entre Cristo e Satanás, desde a origem do céu até sua consumação final. Ela explica que as grandes batalhas espirituais da história humana, registradas na Bíblia e refletidas na história da Igreja, do seu povo, são manifestações dessa luta cósmica. Tá aqui a ideia, o princípio é esse. Se a gente conhecer isso, estamos nos fortalecendo. O livro não é apenas um relato histórico, mas uma advertência e orientação para os tempos finais, onde todos os seres humanos estarão envolvidos. O livro visa fortalecer a fé, advertir contra os enganos de Satanás e exaltar a justiça e o amor de Deus. A autora também destaca que suas visões foram dadas por Deus, mas que ela escreveu segundo o melhor de sua capacidade para ser clara e fiel à mensagem divina. Esse livro é orientação para os tempos do fim, é uma advertência para não sermos enganados. Nós temos que parar com esse, de tirar de nós, indivíduo, que infelizmente como povo, como meio, como instituição, isso aqui é uma realidade. É o que, Ju, que você está
falando O Orgulho de Laodiceia. Creio que muitos compartilharam esse convite, compartilharam esse link, e muitos que viram devem ter pensado, já li esse livro tantas vezes, que estudar grande conflito o quê? Para que isso? Entende? Nós somos, rico e abastado. Eu conheço, eu já li, já fiz estudo para quê? Gente, cada vez que a gente lê, que a gente conhece, os olhos estão sendo abertos cada vez que a gente lê. Isso aqui nunca vamos estar 100% já preenchidos, porque é igual a palavra, é viva. Por quê? Porque é o testemunho de Cristo. Ou eu acredito, ou eu me... Entende? Então, a ideia aqui não é para trazer para você a minha visão, é tirar de dentro da visão do testemunho de Cristo, porque isso pode me ajudar hoje no preparo para o tempo do fim, que já chegou. Tudo está acontecendo. E nós estamos dormindo, desperta, ó tu que dormes. Prepara-te para encontrar-te com teu Deus. Nós estamos fazendo de fato isso. E está aqui o relógio final, mostrando aí que estamos chegando à meia-noite da história. E agora só temos que tomar uma decisão. Continuar buscando, preparando com humildade, com submissão à vontade do Eterno, ou eu vou continuar vestindo a camisa que como instituição nos é oferecida, de aceitar tudo, que o meu líder é o meu líder espiritual, o meu líder deve ser o verdadeiro pastor que é Cristo. Esse não erra, esse não engana. Hoje você está falando contra o pastor? Não, eu estou falando contra o que a Bíblia diz, que nós seremos enganados. E os pastores estão no nosso meio. Gente, uma coisa só para finalizar, se alguém quiser falar, levanta a mão. Ou se quiser fazer a oração final. Entenda uma coisa. Em momento nenhum eu vou estar aqui apontando para pastorar, para subir. O que nós temos que entender é o seguinte: a referência é Cristo. Percebe? Isso aqui tem que ser a minha base sua. E se eu acredito, se eu tenho a crença de que os escritos da senhora White realmente consistem no testemunho de Jesus, isso é muito profundo e sério. O testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia, eu devo buscar verdades não só nesse livro, como em outros, e praticá-las. Conhecer não vai adiantar. E a ideia é que entendamos, possamos separar o que é ser igreja, povo de Cristo, e o que é estar igreja, instituição. E se eu visto a camisa para dizer que a instituição a qual eu pertenço é infalível, ela não erra, eu estou igualando a igreja romana que diz que ela é inerrável, que existe essa palavra, que ela não erra. Entende? Quando a gente conhece o testemunho, é uma coisa muito mais profunda. E cabe a nós, não é à toa que o testemunho fala que entre 20 que estão com o nome no livro da igreja não estão preparados para finalizar a sua obra, para finalizar a história neste mundo. De 20, acho que 1 de 20 não está preparado para finalizar a obra. O testemunho também fala que ter é o que guardar sábado e ter o nome no livro da igreja não garante salvação. Sabe qual é a camisa que nós temos que vestir? A camisa do Evangelho Eterno. A camisa do Messias que derramou seu sangue. Porque instituição, meu querido, não salva. Não é assim que a gente fala? Quando a gente dá um estudo bíblico, a gente traz isso para nosso lado, está na igreja. Mas aí eu estou dizendo o que para essa pessoa? Eu estou dizendo, vem aqui só salvo. E a gente não gosta quando outro irmão lá da católica, da assembleia, da
igreja dele também salva. A gente não gosta, não. Isso aí a igreja não salva. Mas quando eu faço isso com a ideia de que tem que vir a minha igreja, conhece, sabe, Soninha, que do bíblico comigo, ela sabe. Eu nunca falei para ela você tem que se batizar na minha igreja. Eu dou estudo bíblico, mas nunca levo. Por quê? Porque o que eu quero é que a pessoa se prepare para a hora final da sua decisão, ela escolher a cada pertencer. Então é isso que nós temos que entender, fazer separação. Ah, Jó, a igreja não é importante, é bíblica, foi levantada, criada, é a igreja que tem certidão de nascimento. Porém, estar nela, pertencer a ela, não garante que eu estou salvo. Não me dá o direito de fazer coisas erradas que não eterno, achando que ele vai aceitar tudo. Como diz lá Isaías, ó, o templo, Isaías não, Ezequiel, o templo, dentro do templo estou protegido de tudo. Não. Não. É uma verdade que a gente precisa ouvir. Hoje já não posso mais pregar isso nos púlpitos, inclusive da minha igreja. Por quê? Porque era isso que eu estava pregando. Era essas verdades que eu estava pregando. Entende? Então, gente, outros que estão aqui já passaram por isso. Né? Mas é isso. Vamos entender, então, a oportunidade que o Eterno está nos concedendo, nos fortalecer através desse momento de estudo tão profundo. Se você quiser comentar alguma coisa, levanta a mão e aí comenta. Por favor, pedido, orem por esse estudo. Existe uma luta cósmica, tá? Uma luta cósmica. E nós estamos envolvidos nela. Cabe a nós tomar a decisão de que lado eu estou. Como é que eu tomo essa decisão? Buscando subir à vontade do Eterno, querendo, desejando, pedindo força a Ele para vencer as tentações. Leiam novamente, tá? Leiam, estudem. Teve coisa que eu passei aqui desse capítulo, mas está em oração para que o Espírito do Senhor leve vocês a alguma coisa que eu, agora que eu passei hoje aqui, estava marcado e eu não li, mas não vou voltar. Eu creio que quem busca, é assim, é promessa. E Jesus disse, chegou o tempo em que o Pai busca adoradores em verdade. Então, busca adorar o Eterno nesse jeito, vai ser encontrado por Ele e vai ser dirigido. Ok? Daqui a pouco eu passo para o link com as questões, para quem quiser ajudar também na meditação para responder as suas, vou repetir. Dedique tempo para responder com suas palavras, porque isso te leva a meditar, tá bom? E essa é a ideia. Só estudar. Não, de qualquer jeito não, ok? Ah, vou mandar também para vocês, eu não sei quantos vão querer, quem quiser vai estar disponível lá. Slides, ou seja, cards também chamado. Para quê? Para você postar nas suas redes sociais. Para você postar nos seus stories. A gente vê essa mensagem porque muitos foram convidados, não participam até por aquele orgulho de Laodiceia, como eu falei, mas fica lá olhando nossas redes sociais, olha nossos stories, olha nossos status no WhatsApp. Tá? Então, nós teremos alguns cards, alguns slides, onde vocês podem pegar e compartilhar essas perguntas e respostas, além de compartilhar o próprio link do vídeo. Então, vamos nos permitir, Eterno, vou mudar assim, é isso que eu vou fazer. Que o Eterno esteja agindo. É fácil, será fácil? Não é. Mas que possamos permitir que ele nos ajude a mortificar o eu acho, o eu gosto, e passar a viver
Amém. Então, alguém quer comentar? Se não, eu peço aí a um voluntário, faça a oração final. E é isso. Vou passar para vocês todo esse material. Paulo, me adiciona lá no grupo, tá bom? Para poder passar já direto. E aí, semana que vem, nós vamos verdadeiramente ou literalmente começar o estudo do capítulo 1. Então, pegue seu livro completo, de preferência, tá? Se você não tem a grande controvérsia, busque alguém que tenha. Se você não tem um grande conflito completo, busque ter um, porque é esse que nós vamos estudar, não é o condensado. Nenhuma versão condensada a gente vai usar, tá bom? Então, que o Eterno abençoe, dê conceda o restante de sábado. E a outra coisa, não esqueçam de enumerar os parágrafos, 1, 2, 3, para na hora que alguém entrar depois, a gente falar, estamos no parágrafo tal, 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 e vocês acompanharem, fica mais fácil. Ok? Então, esse foi, já que ninguém quer comentar, eu vou pedir a Paula aí, né, que é nosso anfitrião, para poder fazer mais uma vez a oração final. Boa tarde a todos, vamos nos preparar para orar. Querido e bondoso Deus, nós te louvamos pela tua benignidade, pelo teu amor. Obrigado por entendermos mais um pouco sobre essa questão do grande conflito. Que o Senhor continue abrindo nossa mente, nos dando a tua paz e nos dando a tua proteção. Nos dê um período desse sábado, esse restante de período de sábado na tua bênção, que possamos meditar, Senhor, nos teus caminhos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigado, Amém, amém, Jô, e amém. obrigado a todos que participaram. Amém. Louvado seja Eterno. Até sábado que vem, às 15 horas. Daqui a pouco eu passo. Até mais.